sendo um projeto da Comissão Distrital de Capacitação, coordenada pelo governador Cizenando Afonso. Passar um recado do presidente do Rotary Clube de São Paulo, Lívio Giosa. Ele não pôde estar presente, participar da reunião, porque ele está na Prefeitura de São Paulo tratando de assuntos rotários. Eu acho que vem surpresa boa por aí. Governador Salvador Strazeri, seja bem-vindo. Hoje nós teremos a palestra Minha Vida Rotária, como rotariano, presidente, governador e cônjuge, ministrada pelo governador Juvenal Antônio da Silva, cujo extenso currículo resumiremos e sua íntegra constará do chat também. Então, eu destaquei alguns pontos do currículo do governador Juvenal. Ele é advogado, tem participação ativa na Prefeitura de Suzano, tendo ocupado vários cargos. Atualmente é secretário especial parlamentar da Câmara Municipal de Suzano. É filiado ao Rotary Clube de Suzano desde 1974. É companheiro Paul Harris, Major Dornan. Há 50 anos é companheiro 100% em frequência. Presidiu o Rotary Clube de Suzano no ano rotário 81-82, exerceu todos os cargos do conselho diretor, exceto tesouraria. Foi governador do distrito 4430 no ano rotário 2009-10. Participou e foi líder de várias atividades rotárias, palestras, participou da Convenção Internacional do Rotary, que aconteceu em 1981. Por que eu destaquei isso, governador Juvenal? Eu estava nessa convenção como interactiano, faz tempo. Ele tem publicações no Rotary, protocolo em Rotary, é uma apostila para diretores de protocolo na gestão do governador Robert Klingspiegel, ano rotário 99-2000, é associado honorário de vários clubes e recebeu a comenda Lauro Ribas Braga do nosso clube irmão, o Rotary Clube São Paulo Norte. Feitas as apresentações, eu passo a palavra ao governador Cizenando Afonso, coordenador da Comissão Distrital de Capacitação, para a abertura formal dos trabalhos. Secundando Piragini com essa apresentação maravilhosa, concedo a palavra desde já ao governador Juvenal e desejando-lhe sucesso aí na sua apresentação, certamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou tentar ver se eu melhoro aqui. Está meio escuro. Não sei se estão me vendo meio escuro aí. É problema daqui do ambiente. É uma grande satisfação estar falando com vocês. Eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao governador Cizenando pelo convite. Fiquei muito honrado com o convite. Também um agradecimento ao Ricardo Pirangini pela essa mediação, por ter feito os contatos e ter ajeitado tudo isso para nós. Bom, o Cizenando foi muito amigo, foi muito cortês comigo quando ele me deu esse tema para falar, porque entre vários temas existentes, ele mandou falar sobre minha vida. Aí ficou fácil, né, Cizenando? Então, para não... Fiquei muito preocupado com o tempo, né? E nós temos apenas 30 minutos. E falar 50 anos em 30 minutos, eu tenho que fazer o resumo da síntese, na verdade, né? Ou a síntese do resumo, para poder caber tudo nesse tempo aí. Então, vamos lá. Eu ingressei no Rotary, do Clube Suzano, em 4 de setembro de 1974. Eu tinha, à época, 29 anos de idade. Eu era um advogado recém-formado, já era casado e já tinha 2 filhos. Na época, o meu mais velho, o menino Juvenal Júnior, tinha 5 anos, e a minha filha do meio, que é a Jusceli Cássia, tinha 6 meses de idade. O meu padrinho foi o nosso dentista meu e da Celina. A Celina é da Moca, e quando nós casamos, em 67, ela veio morar em Suzano.
então ela não conhecia ninguém e tal, e então ela tinha o dentista dela em São Paulo, mas era complicado, então ela passou a compartilhar o dentista que nos atendia, que era o doutor Shinite Massuda, que era rotariano. E ele, nas primeiras vezes que eu estive lá, ele começou a me convidar para vir para o Rotary. E eu achava que não estava preparado ainda, eu era muito jovem. E o Rotary de Suzano, naquela época, e na década de 70, era composto, na verdade, hoje nós falamos que Rotary é clube de elite, mas era o que eu percebia, na verdade. Nós tínhamos aqui os grandes empresários da cidade, nós tínhamos os grandes comerciantes, os médicos. O primeiro médico da cidade, que foi pai, ou filho dele também, foi companheiro nosso, os dois são falecidos já. O médico que me atendia quando eu era criança, cheguei lá e dei de cara com ele. Eu falei, não, isso não é para mim e tal. Ele insistiu tanto que eu acabei aceitando o convite. E a maior dificuldade minha lá, eu era o mais novo da turma, era a integração. Eu não conseguia chamar o doutor Armando de Ré, que era o meu médico desde criança, de você, de companheiro. Tinha que chamava de doutor e eles me davam aquela bronca do sem dó. Não, não pode, você vai pagar uma multa, tal. E demorou para mim me acostumar com esse tratamento. É, alguns fatos marcantes desde o meu início aconteceu, por exemplo, no início de 75. Eu tinha poucos meses de Rotary e eu trabalhei muitos anos na Suzano, vocês viram aí no meu currículo, né? E naquela época eu estava como um assistente de compras de madeira, que era eucalipto, a matéria-prima da Suzano, e terras. E eu era destacado para fazer contatos e viagens, e era recomendado para ficar no melhor hotel da cidade e tal, para atender as pessoas que tinham, eventualmente, esse produto para mim poder conversar. E a primeira viagem que eu fiz foi para Agudos, lá. Eu conheci Agudos porque eu gostava da Brahma Extra, que era a melhor cerveja que tinha na época, de Agudos. Cheguei no hotel, o recepcionista já perguntou: "Ô, o senhor é rotariano?" Eu falei, sou. Ele falou, hoje é reunião do Rotary aqui. Eu falei, mas eu estou meio cansado, já eram umas 5 horas da tarde quando eu cheguei lá em Agudos. Ele falou, não, mas é aqui. Eu falei, não, não, obrigado, eu não vou participar porque eu estou cansado, tal, tal, tal. Eu não conhecia nada de Rotary, eu, né? Tinha ido, acho que algumas reuniões só do meu clube. E aí, entrei, me arrumei, tomando banho, tocou a campainha. Falei, será quem que está aí, né? Fui atender, era um médico. Seu Juvenal? Falei, sou. Falei, eu sou fulano de tal, sou companheiro, sou presidente do Rotary aqui de Agudos e vim te convidar para você participar da nossa reunião. Falei, muito obrigado, você desculpe e tal, mas eu tenho que descansar um pouco, que amanhã eu vou ter um dia muito ocupado, né? Falei, não, eu faço questão e você vai sentar do meu lado, tal. Falei, puxa vida, eu não posso recusar um convite desse. E aceitei. Meninos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei, caramba, não dá para ficar no Rotary, não. Deu uma briga lá, o presidente com o tesoureiro, que eu acho que tinha um problema de prestação de contas, o tesoureiro não tinha acertado direito, e ele começou a cobrar, e o tesoureiro se revoltou e falou que ia largar tudo e ir embora. E eu ali no meio daquela confusão, na mesa, acabou, eu falei, puxa vida, só Rotary é isso daqui, meu. Mas, em seguida, todos os empresários, todo aquele pessoal, inclusive o diretor da Brahma estava lá, era companheiro, eles vieram me procurar, deram o cartão para mim, o cartão de visita, me convidaram para ir a Brahma no dia seguinte, conhecer e tal, e eu tenho o maior prazer, mas eu não tinha agenda, não tinha tempo. E saí dali meio assim, preocupadíssimo mesmo. Bom, voltei e tal, contei essa história no meu clube, aí todo mundo deu risada, tal, porque achou isso faz parte e tal, né? Tudo são flores, né? Aí eu fui perceber isso alguns anos depois, eu já estava mais familiarizado. Eu fui fazer uma viagem para o exterior e fui assistir uma reunião do Rotary em Dallas, lá no Texas, porque eu tinha uma afilhada que era comissária de bordo, e morava lá, e nós fomos em Dallas. E aí eu tinha que recuperar, porque naquela época a recuperação era 7 dias antes e 7 dias depois. O Cizenando lembra bem disso. Então, quando a gente viajava, era um sacrifício, porque eu queria manter 100% de frequência.
Aliás, é um detalhe que há 50 anos eu mantenho 100% de frequência. É evidente que com recuperações, porque como governador você tem que visitar os clubes, né? E lá eu fui muito bem recebido, e o mais importante, a reunião em si, porque veio lá um membro lá da administração pública da cidade apresentar um projeto para o Rotary, que é um projeto que eles iam executar na cidade, mas queriam a aprovação do Rotary. Eu achei aquilo muito importante, porque eu nunca tinha visto isso, né? E aí eu vi o que era o Rotary, a outra face do Rotary, né? Bom, como rotariano ainda falando, eu fui antes de ser presidente, que foram 6 anos depois, eu fui secretário 2 vezes, fui protocolo, fui presidente de comissões. Quando eu assumi, é, quando, quando eu cheguei à presidência, foi em 1981, ou seja, 7 anos depois. Nessa época, eu já tinha o terceiro filho, que é o Jefferson, tinha apenas 1 ano e meio. E hoje ele é rotariano do Rotary Clube Suzano Satélite Baruel, tendo sido, inclusive, o primeiro presidente. E será, para minha alegria, governador assistente na governadoria da companheira Diva, 2025-26. Bom, como presidente, a presidência em 81, 82, e vocês vão ver quem estava comigo, que eram meus parceiros de presidentes de clubes naquela época. Nada mais, nada menos que o Dante Amato, o pai do Dante Galvanese Amato, filho do Liberdade, o Valdemar Armesto, saudoso Valdemar Armesto da Vila Alpina, e o Robert Klingspiegel, aqui de Ferraz e Vasconcelos. Todos eles eram presidentes junto comigo e todos foram governadores também. Na presidência, é, no exercício da presidência, eu relacionei aqui as principais realizações que nós tivemos. A primeira delas foi o lançamento da pedra fundamental da construção da sede do nosso Rotary Clube de Suzano, que muitos conhecem a nossa sede, uma sede muito boa. Isso aconteceu em 1º de maio de 1982. E vejam bem, é um fato pitoresco agora que eu vou falar para vocês, que aconteceu nessa inauguração, nesse lançamento da pedra fundamental. Nós recebemos a cessão de uso aquele terreno da Prefeitura Municipal, mas com obrigação de começar a obra dentro de 5 anos. E no meu ano, dava os 5 anos e não tinha sido feito nada no terreno ainda. Então eu estava muito preocupado que aquela bucha caísse na minha mão e eu perdesse aquele terreno, um terreno de mais de 2 mil metros quadrados. Aí eu lancei a pedra fundamental para marcar o início da construção. E na mesma hora, os companheiros se reuniram, já fizeram uma campanha do bloco, cada um prometeu dar 1.000 blocos, tal. Nós juntamos ali uns 10.000 blocos já para fazer o início ali, fechar o muro, pelo menos. Aí um companheiro, não lembro qual, jogou uma ideia, não sei se era verdade, estava falando sério, estava brincando, ele falou, pô, por que a gente não pede o cimento para o companheiro Antônio Emílio de Moraes? Ele é o dono lá da fábrica de cimento, da Votorantim, ah, vocês estão de brincadeira, pô. Não, faz ofício lá. O pior que pode acontecer, ele falar que não dá, ou nem chegar na mão dele. E assim foi feito. Foi feito um ofício encaminhado para o Antônio Emílio de Moraes. E, para nossa surpresa, ele respondeu dizendo que estava mandando uma carga pela Central do Brasil, carga do trem, de cimento. Veio um vagão de cimento. Era tanto cimento que você não sabia o que fazia com aquilo. E nós falamos, vamos perder, porque não vai dar para usar tudo. Por nossa sorte, nós temos um companheiro que é o número 1 hoje, lá, o mais antigo do clube, que é o engenheiro Yuja Errara, está com 93 anos, mas ainda é ativo no clube. E ele tinha, naquela época, já tinha um depósito de material de construção. Eu falei, não, 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 fica tranquilo. Nós descarregamos, deixa no meu depósito e vai usando à medida que for precisando. E vai repondo, não tem problema. E assim foi, nós tivemos uma grande ajuda de um companheiro rotariano. Ali eu realmente comecei a entender o que é o Rotary. O que é o Rotary? Não o Rotary local, não é o Rotary estadual, não é o Rotary nacional, é o Rotary internacional. Eu comecei a perceber ali a grandeza que era o Rotary. A outra grande projeto que eu acho que foi naquela época que foi implantado
foi a implantação de unidade do Corpo de Bombeiro em Suzano, que não tinha. Em Suzano havia já várias empresas, a Suzano era a maior delas, depois nós tínhamos a Heus do Brasil, que era uma indústria química, e uma farmacêutica, que ainda existem hoje em Suzano, com outros nomes, a Sanofi, que é a área farmacêutica, e a Clariant, que hoje sucedeu a Heus, que é a química. E um dos gerentes executivos da Heus era meu amigo, eu era da Suzano, e ele falou, pô, vamos fazer um movimento na cidade para a gente tentar trazer, porque seria muito bom, porque nós temos que depender de Mogi das Cruzes e tal, e são nada, com 15 quilômetros de distância e tal. Aí nós fizemos um movimento, juntamos a Associação Comercial e Industrial de Suzano, que tinham alguns companheiros que faziam parte da Associação Comercial e Industrial, nós juntamos com o nosso parceiro Lions, que é nosso parceiro até hoje eles estão meio devagar, mas eles foram já muito ativos em Suzano também. E nós conseguimos trazer para Suzano uma unidade do Corpo de Bombeiros. Fizemos uma grande contribuição. Lembro que na época nós sorteamos um Volkswagen 0 km, e esse Volkswagen rendeu 2 vezes, porque na primeira rifa o ganhador, o número não foi vendido. Aí nós fizemos um bingo de novo com ele, e aí ele saiu, e toda essa renda foi doada para a Fundação do Corpo de Bombeiros, que hoje é orgulho aqui da cidade de Suzano. Alguns outros projetos marcantes do Rotary de Suzano, que eu acho que são aqueles projetos sustentáveis que você faz e ele fica para sempre, foi a campanha da visão. Isso começou em 1979, eu era secretário e o presidente era o nosso companheiro Jorge Moro. E ele lançou uma campanha da visão que consistia na arrecadação de armações de óculos. E nós fizemos a parceria com os bancos da cidade. Naquela época, 79, nós tínhamos em Suzano, no máximo, uma meia dúzia de bancos. E colocamos umas caixas grandes lá do Rotary e tal, e a campanha da visão, e para doação de armações. E, por incrível que pareça, aquilo encheu de armação em todos os bancos, e nós pegamos aquilo tudo e doamos para o Fundo Social. E ali eles gostaram demais, e no ano seguinte nós fizemos de novo, e no ano seguinte já a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, passou a doar as lentes também, não só as armações, as lentes também. Em seguida, nós temos lá o nosso companheiro, ainda é o terceiro da lista, o Mário Murakami, é um médico. A esposa dele, a doutora, era advogada, a doutora Mercedes Murakami, ela foi secretária de Assistência Social aqui em Suzano e posteriormente foi vereadora. Aí ela entrou com um projeto na Câmara criando o Dia da Visão. Esse projeto foi aprovado e aí a prefeitura encampou esse projeto e começou a doar já os óculos, não só para as crianças, porque no começo era só para as crianças, como para os adultos, os idosos hipossuficientes. Nós tivemos aqui um grande político, que foi o deputado Estevão Galvão de Oliveira. Ele foi prefeito aqui por 4 mandatos e foi deputado depois por mais 4 ou 5 mandatos, um federal e acho que 4 estaduais. Faleceu agora recentemente, no ano passado. E o Estevão, como deputado, ele era honorário lá do nosso clube, ele elaborou e fez a aprovação da lei, a Lei da Boa Visão, na Assembleia Estadual. E essa lei foi aprovada e hoje o estado de São Paulo inteiro fornece óculos para crianças e adultos idosos que não têm condições de comprar. Aí quando você vê, aonde foi a semente disso daí? Foi lá atrás, lá em 79, através de um pequeno projeto de recolha de armações de óculos. Um outro projeto que me orgulha muito também foi, nós tínhamos aqui uma conhecida, era amiga, tal, de alguns companheiros, não era minha, e um dia esse companheiro a levou no meu escritório particular, que ela precisava falar com alguém do Rotary, e falou, o Juvenal é do Rotary, fala com ele, era a doutora Altair. A doutora Altair era uma nefrologista que atendia na Santa Casa, pelo SUS, mas ela começou a reclamar que na divisão final da grana que entrava para a Santa Casa do SUS, não sobrava quase nada para ela, e ela queria construir a casa do renal crônico. E ela bateu em todas as portas da Assembleia, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, e não teve apoio nenhum. E ela queria ver se o Rotary apoiava.
Eu falei, olha, eu vou levar para a reunião do conselho, para ver se eles aprovam. Levamos para a reunião do conselho, houve algumas discussões, alguns pontos negativos, pontos positivos, e foi aprovado por maioria, não foi por unanimidade. E o que ela queria só é que a gente permitisse que ela colocasse uma placa lá na obra, dizendo: esse projeto tem o apoio do Rotary Clube de Suzano. Ela tirou uma foto, fez um book e voltou em todos os lugares que ela tinha ido anteriormente, e todos os lugares abriram as portas para ela, e ela conseguiu todo o financiamento necessário. E, além disso, nós, o companheiro nosso, fez toda a planta para ela, que é o arquiteto, o Eduardo Rabu. Um outro companheiro, que hoje é honorário, Cagiano, foi o mestre de obras dela, tudo graciosamente. E hoje é referência aqui na região do Alto Tietê, a casa do Renal Crônico. Então, são coisas, são processos, projetos, isso que nós falamos sempre. Os projetos têm que ser sustentáveis. E se ele não for sustentável, ele não é projeto, ele é uma campanha, ou ele começa e termina rapidamente. Me orgulho muito também de representar o meu clube no IGE, no intercâmbio de grupos de estudos que havia antigamente, que hoje mudou a denominação, NEGE. E eu fui representando o Rotary, nosso distrito, em Portugal. Fiquei lá um mês conhecendo o distrito 1960 e 1970. Fiquei um mês lá conhecendo o que era o Rotary. Voltando de Portugal, em 2007, eu já fui indicado para concorrer ao cargo de governador. E aí fui escolhido também governador. O tempo está correndo e eu tenho que acelerar mais um pouquinho. Como governador, a primeira coisa, eu tive um apoio maciço do meu clube. Todas as minhas visitas oficiais não tinha menos de que 6, 7 ou 10 companheiros acompanhando. Foi muito, muito, muito bom, muito reconfortante. Um fato importantíssimo que eu digo e falo tudo para os companheiros, e recomendo todos, que o que o rotariano tem que fazer, porque o rotariano serve através da profissão, o rotariano tem que ter dentro de si o ideal de servir. Se ele não tiver ideal de servir, ele nunca vai ser rotariano. Ele pode ser um voluntário, o melhor voluntário possível, mas não será rotariano. Ele tem que vibrar dentro do peito, pulsar o ideal de servir. E eu me lembro, quando era governador, eu recebi uma ligação no escritório, ainda estava trabalhando, por volta de meio-dia, e um companheiro do Rotary Club de São Miguel pedindo um apoio, porque um companheiro do Rotary Club de São Miguel tinha sofrido um acidente na divisa de Tocantins com o Piauí. Capotou o carro, estava lá num estado lamentável, com a possibilidade de tetraplégico. E a família já estava se preparando para ir para lá, se eu tinha como ajudá-lo de alguma forma. Na hora, passei a mão no telefone e liguei para o meu parceiro, o governador lá, era o Pedrão, que faleceu agora também recentemente, e o Pedrão era médico radiologista. Ele falou: não, 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 manda para cá, já vou preparar aqui no hospital e já vamos recebê-lo aqui, fica tranquilo, manda ele para cá. Aí liguei para o companheiro de São Miguel, falei que a família não precisava ir mais, que já estava tudo resolvido, e lá eles arrumaram uma ambulância e levaram esse companheiro lá para Teresina, no Piauí. Chegou lá, tem um aparato já para recebê-lo, foi atendido e não foi com o tetraplégico. Ele ficou bom, voltou normalmente para casa. E eu só sabia que tinha encaminhado, eu não sabia do resultado, não sabia. Sabia, só tinha feito a minha função, que era abrir as portas. Passados uns tempos, alguns meses, eu estava num evento lá na Zona Norte, lá, da distrital, um evento distrital, era um almoço, e aí chegou um companheiro e falou para mim: governador, tem um companheiro aqui que queria conhecê-lo, posso trazê-lo aqui? Tá, na minha mesa, estava nas mesas, tudo, 4 ou 5 numa mesa, assim, eu estava numa dessas mesas, tudo descontraído. Ele trouxe o companheiro, e o governador Juvenal: posso te dar um abraço? Eu falei: lógico que pode, você é companheiro. Ele falou: eu sou aquele companheiro que o senhor me salvou lá no Piauí. Eu me emociono até hoje quando eu falo disso. E eu tenho a agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Nós fazemos o bem e não sabemos para quem nós fazemos. Nós vamos passando pela vida fazendo o bem. Eu sempre falo que tem duas vertentes. Um é assim, eu falo que aquele que bate não se lembra, mas o que apanha nunca esquece. E tem outro que fala assim: quem faz o bem não se lembra, mas quem recebeu o bem jamais esquece.
Então, nós, como rotarianos, nós temos que sempre fazer o bem. Procurar de toda forma fazer, seja com um telefonema, seja apoiando um projeto, seja trabalhando num projeto. Eu, como governador, também tive muitas felicidades quando visitava lá o campi do São Paulo Norte e via lá aqueles trabalhos, o resultado das formaturas e o trabalho, e muitos vieram falar comigo que tinham se restabelecida a sua dignidade após aquele curso e que eu colocava novamente no mercado de trabalho. Então, companheiros, tem mais coisas, mas eu sei que eu estou já quase estourando o tempo e já estou indo para a última fase que das quatro subitens que o Cizenando e o Ricardo me passaram, que é a cônjuge, falar sobre a cônjuge. Não poderia deixar de falar sobre a cônjuge. Eu sou casado há 57 anos com a minha querida Celina, que me ajudou muito, me acompanhou em todas as jornadas rotárias. Em 1977, foi uma das fundadoras da Asfarsul, Associação de Famílias de Rotarianos de Suzano, tendo assumido a presidência em duas oportunidades. Em 2022, foi convencida a ingressar no Rotary Clube de Suzano Satélite Baruel. Ela sempre era convidada para entrar no Rotary. E ela sempre falava, não, eu não vou entrar no Rotary. Meu marido já é rotariano e eu já ajudo meu marido. Eu trabalho, eu vou com ele em todo lugar. Eu não preciso ser rotariana. Eu já sou rotariana, sendo esposa do governador. Mas aí, o que que aconteceu? Deram uma prensada nela de uma das reuniões lá do nosso clube festivo e ela foi convencida a ingressar no Rotary. Eu acredito, na verdade, que foi porque o filho, o Jefferson, na época, era o presidente do Rotary, Suzano Satélite Barel. Foi o fundador e o primeiro presidente. Então, acho que o coração falou mais alto, falou mais que a razão, e ela achou, não, eu tenho que ajudar o meu filho também. E aí ela ingressou no Rotary, e hoje ela, além de ser asfariana, ela é rotariana. E mais, a partir de julho do ano passado, ela passou a ser a presidente do Rotary Clube Suzano Satélite Baruel nesse mandato de 2024-25. E eu fico muito feliz de ter esses, tanto o Jefferson como a Celina, junto comigo no Rotary. O Jefferson foi presidente e na governadoria da Diva, agora será a governadora assistente aqui da nossa área. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Cizenando e Ricardo, eu acho que estou estourando o tempo, mas eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter a possibilidade de estar aqui falando com vocês um pouco, como eu falei, um resumo bem resumido mesmo. Deixei de falar algumas coisas aqui porque o tempo urge e nós temos que cumprir o tempo. Eu sempre fui protocolo e sempre exigi muito que se cumpria o tempo, principalmente quando era diretor de protocolo nas conferências distritais. Então, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, governador Juvenal. É muito importante a gente ouvir esses relatos, porque isso nos anima a servir. Muito obrigado. Governador Cizenando, suas palavras, por favor. Acho que podemos abrir para os companheiros presentes a oportunidade de se manifestar ou fazer alguma pergunta para o Juvenal. À disposição. Então, tá? Microfone aberto, pessoal. Quem quer se manifestar, pode se manifestar.